Olá, eu me chamo Aimee Aguiar e nós estamos aqui com essa iniciativa de palestras virtuais num projeto da Federação Espírita do Maranhão. Nós estamos vivendo um momento em que, por uma questão de crise na nossa saúde coletiva mundial, não podemos estar presencialmente nos nossos centros espíritas. Então é natural que a gente busque utilizar as redes sociais, as tecnologias a nosso favor. E que a gente continue unidos, mesmo distantes fisicamente. Bom, o tema da nossa palestra de hoje se chama Parar, Conviver e Orar. É baseado em todo esse momento que a gente está vivenciando, onde por causa do Covid-19, muitas pessoas estão em casa, no isolamento social, obrigatoriamente, onde nós temos que parar nossas atividades, onde nós temos que passar mais tempo com a família ou com nós mesmos. E falando de todas essas questões que estão acontecendo hoje, nós precisamos lembrar que os pensamentos, sentimentos e nossas atitudes contribuem para que a psicosfera do planeta ela fique melhor ou pior. Nós precisamos lembrar da nossa responsabilidade como espíritos imortais. Afinal de contas, é um problema de ordem material, né? nos afeta fisicamente, mas nós sabemos também que existe por trás uma origem moral em tudo aquilo que a gente passa, não é? E dessa forma, a gente precisa pensar que pensamentos, sentimentos nós estamos emanando para a atmosfera do nosso planeta. Já que existem tantas pessoas que já estão doentes, em sofrimento, que nós possamos colaborar para que o nosso ambiente espiritual ele seja o melhor possível. Bom, nós podemos pensar no primeiro ponto agora da nossa palestra, que tem relação com essa questão do parar, não é? Imagina que você está correndo em alta velocidade. E aí, de repente, no meio do caminho tem um muro. E como você está vindo em alta velocidade, você vai bater nesse muro com um impacto muito grande e vai cair. E além disso vai doer, né? Então, é mais ou menos isso que a nossa sociedade está passando nesse momento. Porque a gente vinha numa corrida já há um certo tempo e esse muro chamado Covid-19 obriga a gente a parar. Desde a primeira Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra e se espalhou pelo mundo, nós vivenciamos diversas mudanças sociais, econômicas e políticas. Veio o avanço das máquinas, das tecnologias, o trabalho se modificou, as relações de trabalho, novas formas de trabalho surgiram e a máquina passou a substituir o homem também em muitas atividades. E assim, na segunda e até a terceira Revolução Industrial, a qual nós estamos vivendo agora, que é a Revolução Tecnocientífica, nós continuamos mudando constantemente, só que numa velocidade muito grande. A tecnologia avançou muito, né? A internet, as redes sociais e todos os recursos que nós temos disponíveis hoje estabelecem novas relações no mundo. E a nossa própria forma de pensar, de agir, também se modifica. Nós ficamos mais acelerados, queremos fazer tudo com rapidez, pensamos muito no futuro, naquilo que virá, naquilo que nós temos que planejar para amanhã. E diante de tantas preocupações com o futuro, nós acabamos angariando aí um certo medo e uma certa ansiedade que é individual e é coletiva, por conta desse tipo de movimento que a gente está vivendo. Então, constantemente nossas agendas estão lotadas. A gente abre a agenda do celular e tem lá vários compromissos, não só para essa semana, mas para o ano inteiro. Nós ocupamos muito nosso tempo. Cada horário que nós temos durante o dia, durante a semana, é ocupado com alguma atividade, algum trabalho. Muitas pessoas passam o dia inteiro trabalhando, chegam em casa e ainda vão trabalhar. E nessa correria que a gente vive, né, nessa sociedade líquida, como diria Bauman, as nossas relações, principalmente familiares, passam por uma certa fragilidade. Elas estão numa certa fragilidade, né? E aí a gente observa que existem pequenas coisas que a gente fazia em família, que a gente fazia em casa, que a gente não faz mais. Porque a gente vive nesse mundo acelerado e tudo é para ontem.
Então a gente não tem tempo. E aí, como eu estava dizendo, a gente vem nessa correria e de repente bate no muro, não é? E esse muro tá lá para dizer pra gente que tem que parar. Uma hora a gente tem que parar. A gente tem que pensar nessa correria e para onde é que a gente está indo desse jeito, né? Para onde é que a gente corre tanto? E isso já aconteceu outras vezes na história da humanidade, né? Nós temos aí outros exemplos, como a gripe espanhola e até mesmo muito mais em outras épocas da nossa humanidade, nós tivemos outros exemplos de doenças que geraram uma pandemia no mundo e geraram um certo caos, né? Como a peste negra também. Enfim, são vários os fatos históricos que vão nos recordar de momentos em que o mundo viveu esse caos momentâneo. Então, toda vez que acontece esse caos momentâneo, é hora da gente parar, da gente refletir, da gente repensar como é que a gente está vivendo, como é que nós estamos nos relacionando, para onde é que nós estamos indo com tanta pressa. Alguns falam em progresso, que isso é o progresso, mas uma das qualidades essenciais do progresso, segundo a doutrina espírita, não é a velocidade desse progresso, não é a quantidade de coisas que a gente faz, mas é a qualidade das coisas que fazemos, o sentimento que colocamos no que fazemos. E agora, nesse momento em que muitas pessoas estão, por conta do coronavírus, em casa, diminuíram as suas atividades, têm mais tempo, alguns ainda trabalham em casa, mas outros não, nós nos deparamos com pensamentos, sentimentos que emergem do nosso íntimo, preocupações, medos, mas a gente também passa a enfrentar questões que há muito tempo a gente não pensava, não dialogava com o outro em família, porque a gente estava sempre ocupando muito nosso tempo. Então, nesse momento, que é o momento da parada, o que a gente aprende com isso? Primeiro, a gente diminui nosso ritmo, não é? A gente não tem mais tanta pressa, tanta preocupação, porque é obrigatório agora ficar em casa, a gente tem que se precaver. E com tudo isso a gente vê que o controle das coisas não está na nossa mão. É muito fácil a gente planejar os nossos dias e todas as coisas que queremos fazer e pensar que está tudo sob nosso controle. Mas quando acontece um momento que nós passamos uma pandemia, onde a gente precisa recuar, ficar em casa, ter cuidados, a nossa rotina muda, tudo se modifica. E esse é o momento em que a gente vê que a gente não tem controle das coisas, não é? Nesse momento, perdendo esse controle, muita gente se sente insegura, né? O que será que vai acontecer? O que será do amanhã? E aí, diante dessas preocupações, a gente também fica nessa ansiedade do que será no amanhã, já que a gente não tem esse controle, né, dos nossos dias. E aí tem um texto muito interessante que quem tiver interesse de ver, de ler mais sobre esse processo, ele está disponível na internet, ele se chama Exaustos, Correndo e Dopados. Isso mesmo. A autora do texto, ela nos mostra que nós vivemos uma sociedade onde nós estamos sempre correndo e nós ficamos exaustos. Mas nós queremos continuar correndo mesmo exaustos e mesmo doentes. Então a gente busca um mecanismo, uma estratégia, na verdade, para a gente se medicar, se dopar, para a gente conseguir continuar aguentando toda essa correria que a gente vive, essa loucura que a gente vive. Então, um ponto muito positivo desse momento, né, é a gente parar, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família, para os nossos parentes, olhar nos olhos, ouvir, perceber, observar coisas que talvez estavam escapando de nós. É a gente dedicar o nosso tempo a pequenas tarefas, leituras, a uma outra programação, né, que antes a gente não estava preocupado em cumprir. É o momento também da gente se dedicar a outros projetos que estavam parados e que a gente tinha descartado talvez a possibilidade de continuar com esses projetos. É também o momento em que você, como pai ou mãe, olha mais para os seus filhos, conversa com seus filhos, escuta, brinca com eles em casa. É um momento também para você que é filho, aproveitar a presença dos seus pais, olhar nos olhos, dizer que ama, estar pronto, estar junto, estar perto. E é também um momento para aqueles que estão em situação de risco, ou que até mesmo já contraíram a doença,
de repensar a sua vida, de repensar a sua convivência, de repensar a si mesmo e de perceber o que tudo isso nos ensina. E partindo dessas discussões, nós temos também uma reflexão da Joana de Ângelis sobre todo esse momento e todo esse processo que ocorre em nossa sociedade, nessa sociedade líquida, né? Joana de Ângelis nos diz que o nosso desespero, que o nosso desassossego por ter e não por ser, faz com que a gente adoeça. Então a gente vive nessa corrida, nesse desassossego para ter, sem se preocupar com ser, e isso gera uma série de problemas psicológicos que nós estamos enfrentando no mundo atualmente. Isso não é novidade para ninguém, né? Então que a gente possa rever isso e se questionar até onde que a gente vai desse jeito. Existem momentos que é preciso a gente parar e ser mais humano, ser mais sensível, refletir, ponderar, meditar, fazer outro tipo de caminho diferente do que a gente estava fazendo. Quando a gente reencarna na Terra, a gente tem um planejamento, né, reencarnatório. E nesse planejamento nós temos metas, objetivos, coisas que nós viemos fazer para contribuir com o progresso da humanidade. Só que muitas vezes a vida social e a visão materialista faz com que a gente tome caminhos que não são bem aqueles do progresso verdadeiro, que não é o progresso da aparência e da materialidade, é o progresso do espírito, é o progresso moral. Então que nesse momento a gente possa ter essa reflexão e nessa parada realmente enxergar o que nós estamos precisando mudar. Jesus disse certa vez: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado. Nessa passagem, onde ele nos convida a olhar os lírios do campo, ele nos fala que existe uma ordem em todas as coisas, na natureza, no universo, e que Deus está sob o controle de tudo. Então nós não precisamos de preocupações excessivas, que não nos auxiliam, que não nos ajudam, que muitas vezes nos perturbam. Que a cada dia possamos cuidar dos nossos afazeres, das nossas medidas protetivas, cuidar uns dos outros, fazer tudo aquilo com que nos comprometemos, sem o excesso de preocupações com o futuro, que nos deixam num nível de desequilíbrio de pensamentos e sentimentos. Que nessa mensagem consoladora de olharmos os lírios do campo, que se vestem de uma forma mais bela que o próprio Salomão, nós possamos lembrar que Deus cuida ainda mais de nós, todos os dias. Indo para a segunda parte da nossa palestra, falando agora sobre conviver. Por que conviver se nós estamos em isolamento social? Não é? Na verdade, nós não estamos num pleno isolamento social, porque nós estamos em casa, muitas vezes com a família. E a família é um grupo social. Então nós não estamos plenamente isolados. Até mesmo aqueles que não têm família, eles convivem consigo mesmos, com seus pensamentos, com seus sentimentos. Sem falar na equipe espiritual, dos amigos que, vez ou outra, estão dialogando conosco mentalmente. Então, sendo assim, nós estamos em isolamento pleno. E dessa forma, convivendo em casa, nós podemos aprender muito. Porque no dia a dia atarefado, não nos aproximamos tanto ou não paramos para observar os outros e nossas relações. Para aqueles que convivem em família, conviver com as diferenças, conviver com o estresse ou a ansiedade do outro, as preocupações que são mútuas, pode parecer um pouco difícil, né? Depois de tanto assistirmos no jornal mensagens, vídeos, notícias a respeito do coronavírus, podemos ficar dentro de casa, confinados, num ambiente de estresse, num ambiente de agonia, onde as pessoas não veem a hora de sair, não veem a hora de voltar para suas vidas. Mas esse é o momento em que a gente pode levar a família mais a sério. E que a gente pode, através do nosso diálogo, da nossa conversação, do evangelho com o outro, refletir sobre nós. É muito interessante que nesse momento em que o mundo passa por essa grande dificuldade, esse grande desafio que é a pandemia, as pessoas têm que se voltar para dentro de casa.
e que, assim, a célula básica da sociedade, que é a família, possa ser fortalecida. Então, que nós possamos entender esse momento como uma forma de resgatar nós mesmos, uma forma de resgatar a base social, que é a família. Então, na convivência, nem sempre vamos encontrar facilidades, né? Mesmo num momento difícil, onde a priori todos estão cuidando uns dos outros. Às vezes temos diferenças de opinião, temos diferenças de comportamento, de reação. Alguns entram em pânico, outros ficam muito tranquilos. E isso também irrita aqueles que não estão tranquilos. E às vezes não sabemos dialogar dentro da nossa própria casa. Então, que nesse momento de convivência, a gente consiga resgatar nossas relações. A gente consiga olhar para o outro com mais humanidade, deixar as diferenças de lado, deixar os nossos conflitos de lado e perceber por que estamos juntos nessa jornada. Por que juntos estamos todos naquela casa, naquela família e nesse momento temos que conviver uns com os outros. Não existe outra razão a não ser aproximar os corações. Então, a espiritualidade perfeitamente sabe de todas as nossas necessidades espirituais. E uma delas é reaproximar a família. É a gente fortalecer os nossos laços, nossos vínculos, mesmo que seja através de um momento difícil. E os momentos difíceis, muitas vezes, é o que despertam a gente. É o que faz a gente pensar fora daquele ritmo que a gente estava e a gente se voltar para aquilo que é mais importante, para aquilo que é essencial. Então, que na convivência diária dentro do nosso lar, nós possamos refletir sobre que tipo de pessoas estamos sendo em família. Será que estamos sendo pessoas que geram mais ansiedade e nervosismo uns nos outros? Será que nós estamos sendo pessoas compreensivas? Será que estamos ouvindo, dialogando, fazendo o melhor por todos, visando o bem comum? Ou será que estamos agindo de forma egoísta? Será que estamos criticando aqueles que não estão sabendo lidar com a situação, sem compreender as fragilidades que aquele espírito carrega? Então, que dentro do nosso lar, nós possamos ser alguém que promove luz, alguém que promove saúde, alguém que promove bem-estar. Porque, afinal de contas, com tanto sofrimento no mundo, dentro da nossa casa, precisamos de um refúgio. Precisamos nos sentir bem, precisamos nos sentir mais dispostos e esperançosos, para que a gente saiba enfrentar os desafios do mundo exterior. E assim, aqueles que convivem sozinhos, consigo mesmos, que não tem muita gente dentro de casa, ou que convivem com seus animais domésticos apenas, e que nesse momento de isolamento se sentem sozinhos, às vezes se sentem abandonados, essa é a oportunidade de andar pelo seu próprio deserto interior e se redescobrir, se perceber. Nesse momento é o momento do auto-encontro. É o momento em que a gente para se observar, para se ver e sentir, né, aquilo que emerge do nosso íntimo. Perceber que tipo de sentimentos a gente tem, esperanças, expectativas, o que a gente pensa. E começar a alinhar e organizar tudo isso que está aqui dentro. É o momento do autoencontro. E quanto ao autoencontro, como cita o Rossandro Klinger, nós temos alguns exemplos de isolamento em que nessas horas distantes da sociedade, distantes de seus amigos, alguns desses personagens históricos que conheceram Cristo, que estão no Evangelho também, tiveram um grande momento de transformação. Um desses exemplos é Saulo de Tarso, que depois que conheceu Cristo e retornou para sua família, para sua cidade, para as sinagogas, com novas ideias, foi completamente rejeitado, expulso de casa e da antiga religião. Então, Saulo de Tarso passa por uma intensa transformação, onde ele precisa encontrar a si mesmo, refazer sua trajetória, repensar sua forma de agir, seus princípios, tem que aprender a trabalhar para se autossustentar e mais tarde tentar se aproximar daqueles que um dia ele perseguiu, aqueles que foram apóstolos do Cristo e que estavam na casa do caminho ou em outros momentos, em outras cidades, pregando o Evangelho. Nesse momento de isolamento, Saulo de Tarso aprende muito sobre si mesmo, sobre qual caminho deveria seguir, sobre o seu papel na Terra, naquele momento histórico, após o encontro com Jesus. A partir desse momento,
Saulo passa por uma transformação tão intensa, desde que conheceu o Cristo, que ele passa até a mudar o nome, e se torna então Paulo de Tarso, tão conhecido. Outro exemplo que nós temos também é o de Maria de Magdala. Maria de Magdala, após o momento da crucificação, o momento que as mulheres procuraram o corpo do Cristo e não o encontraram, mas posteriormente podem rever o Cristo redivivo, elas também passam por mudanças. Os apóstolos não aceitaram que algumas mulheres continuassem na tarefa de evangelizar, de cuidar dos mais necessitados, de falar da Boa Nova. E assim, Maria de Magdala foi excluída, pois muitos achavam que depois do seu momento, com Jesus, e que depois que ele tivesse ido embora, ela provavelmente retornaria para aquela sua antiga vida. Então, dentro dessas condições e de toda a atmosfera ainda muito patriarcal, muito machista daquele tempo, daquela cultura, Maria de Magdala fica sozinha. Ela precisa seguir o seu momento só. E nesse momento em que ela é isolada e excluída, ela também passa por grandes e profundas transformações. Porque ela reencontra o Cristo espiritualmente e ela reencontra a si mesma. Ela analisa toda a sua trajetória desde a prostituição até o momento que viu o Cristo e começou a se regenerar. E então ela descobre qual é o seu caminho, o que ela deve fazer a partir de então. Então, nesse momento de isolamento, ela vai em busca daqueles que mais sofrem, daqueles que têm necessidades maiores do que ela. E junto aos leprosos, servindo, falando de Jesus, Maria passa por uma grande transformação espiritual. Outro exemplo que nós podemos citar é o de Pedro. Pedro que negou Jesus 3 vezes. E que naquele momento em que todos estavam perdidos e atordoados, Pedro andando sozinho, afastado de todos, negou Cristo 3 vezes. E isso fez com que ele tivesse profundas reflexões, um encontro com ele mesmo também, e que ele tivesse um aprendizado mais profundo sobre o que de fato ele estava fazendo, depois de ter servido com Cristo, aprendido com Cristo, e agora estava fugindo daquele momento em que deveria afirmar todo o cristianismo que estava enraizado no seu coração. Então Pedro passa também por uma profunda mudança, reconhece seu orgulho, reconhece sua vaidade e, repensando a sua estrada, a sua trajetória, é que Pedro vai ser um dos apóstolos que, como Jesus disse, foi uma pedra angular, Ele foi a base de todo aquele trabalho na construção da Casa do Caminho e no atendimento de tantas pessoas necessitadas. Por fim, o último exemplo que nós temos é o do próprio Cristo. Cristo, muitas vezes, a gente pode ver isso no Evangelho, se retirou da sociedade. Se retirou do convívio com aquelas pessoas, até mesmo seus apóstolos, e foi para o deserto, foi para uma região distante, onde ele podia orar, onde ele podia entrar em contato com Deus e onde ele conseguia ter uma visão muito mais ampla, distante daquele burburinho social, de todas aquelas situações. Então, assim como vários profetas, esse momento de isolamento, de se retirar dessa vida social, foi muito importante para o encontro com Deus, para o encontro consigo, para o entendimento daquilo que estava vivendo. Então, meus amigos, nesse momento em que nós estamos isolados, por outras razões, é claro, devido ao contexto que nós estamos passando, vivendo, nós podemos aproveitar também para fazer esse autoencontro. Então, a convivência, ela se dá com o outro, mas ela também começa dentro de nós. Quando nós convivemos com tudo aquilo que existe em nosso coração e que nós podemos reavaliar, nós podemos reconsiderar, rever e assim irmos aos poucos nos modificando. Existe uma frase budista que diz que para entender tudo é preciso esquecer tudo. Muitas vezes nós temos muita certeza daquilo que vai acontecer de acordo com o nosso planejamento de vida, com as coisas que nós achamos que estão dentro do nosso controle. Mas aí então acontece algo inesperado, algo que prejudica ou fragiliza muitas pessoas e nos obriga a mudar nossa vida, nossa rotina.
Então, que nesse momento que estamos vivendo, nós possamos nos abrir para o verdadeiro aprendizado que essa situação nos proporciona. O terceiro ponto da nossa palestra é orar. Quando nós passamos por situações mundiais de conflitos, de guerras, de doenças, muitas pessoas começam um movimento de oração e de vibração por aqueles que estão sofrendo, sobretudo por aqueles que estão proporcionando também o sofrimento. E assim como em vários outros momentos da humanidade, nós também estamos fazendo isso atualmente. As religiões, as igrejas, as filosofias existentes reúnem seus adeptos, mandam mensagens de luz, pedem que todas as pessoas se reúnam em determinado horário para vibrar por aqueles que estão precisando. E esse é um movimento belíssimo, porque ele demonstra que a humanidade já está despertando mais para as coisas espirituais. E que no momento da dificuldade, nós temos a capacidade de juntos fazer alguma coisa. Mesmo que não seja algo que muitos irão considerar, que muitos irão efetivamente reconhecer, mas aqueles que acreditam e que têm no seu coração a fé nas coisas espirituais, que predominam sobre as coisas materiais, de fato movem montanhas, tocam corações e auxiliam no trabalho da espiritualidade maior. E nesse momento de oração, também, nos cabe ter algumas reflexões. É importante a gente frisar que o momento da oração, ele não acontece apenas quando a gente se reúne em determinado horário para vibrar pela humanidade. E muito menos apenas naquela hora do Evangelho no lar, onde nos sentamos, nos reunimos para conversar e discutir a respeito dos esclarecimentos evangélicos. A oração, na verdade, ela deve ser uma mudança de postura. Ela deve ser uma mudança de pensamento e de comportamento. Então, se nós passamos o dia inteiro assistindo notícias negativas, apreensivos, disseminando essas notícias na internet sem se preocupar se são notícias falsas ou não, se a gente fala de uma forma que propicie no outro ansiedade, que deixe as pessoas em pânico, e se nós mesmos, no nosso dia a dia, não estamos acreditando, que o melhor vai acontecer, a nossa prece, então, naquele momento, ela perde um pouco do sentido. Porque orar não é apenas sentar e pedir a Deus alguma coisa, mas é transformar o nosso estado de espírito, para que ao longo dos dias, ao longo das horas, nós possamos contribuir com a luz no mundo, como disse Jesus, que brilhe a vossa luz e resplandeça diante dos homens. Então a nossa oração é uma conexão com Deus e ela começa quando nós temos disposição para mudar. Se nós oramos, repetimos várias palavras e vibramos junto com outros, mas nós não estamos dispostos a mudar nosso padrão de pensamento, nosso padrão de sentimento, a oração então perde um pouco do sentido. É preciso que a gente compreenda aquilo que Irmã Dulce dizia, que o objetivo da oração não é persuadir Deus para que Ele faça algo que a gente quer. Não. O motivo, o objetivo da nossa oração é transformar a nós mesmos. O objetivo da oração é transformar aquele que ora. Então nós precisamos nos trabalhar internamente nesse processo de oração, de meditação, de vibração, para que a gente tenha mais esperança e para que aquilo que a gente fale para os outros, que a gente transmita na internet, seja também positivo, que dê esperança, que traga no meio do caos um fiozinho de luz. E além disso, a oração, ela também não pode ser algo que a gente acha que vai mudar as leis divinas, Pelo contrário, a gente sabe que existe a lei de causa e efeito, e a gente sabe que esses momentos de dificuldade, eles são necessários. Esses momentos que o caos aparentemente está instalado na humanidade, eles são momentos necessários, porque também são consequências de coisas que nós fizemos, que nós plantamos. Afinal de contas, a humanidade já vem há muitos séculos aí semeando o mal de diversas formas. Como é que nós não vamos colher as consequências do que fizemos? Então, com a lei de causa e efeito, é perfeitamente compreensível esses momentos que nós estamos encarando, ainda mais porque estamos em transição planetária. E quando nós estudamos sobre a transição planetária, nós observamos
essa lei de causa e efeito, agindo e atuando da forma justa e correta, porque são leis divinas. Então, nosso objetivo na oração não é apenas pedir que tudo isso acabe, né, que Deus nos livre de tudo, porque afinal de contas nós sabemos que iremos enfrentar consequências de coisas que fizemos naturalmente. O que nós devemos ter como objetivo é tentar se transformar, se preparar com o auxílio divino da espiritualidade para enfrentar os desafios. Então não é retirar o desafio, mas saber como lidar com ele. E essa força, essa inspiração, essa ajuda, ela vem do alto, né? Como existe lá no nosso Evangelho, a frase que o Cristo disse que, a respeito da oração, ele diz que se a gente buscar, se a gente bater na porta, ela vai se abrir. Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Ou seja, a gente precisa persistir, né? E tudo aquilo que a gente pedir de coração, com verdade, a gente vai obter. Então, que nós possamos pensar nos nossos momentos de oração, de vibração, meditação, sempre nesse sentido, de que aquela luz que desce dos céus em nossa direção, ela nos transforma para que a gente saiba enfrentar a nossa realidade da melhor forma possível e dentro daquilo que é considerado equilibrado, para que nós possamos não aumentar os pensamentos e energias negativas ao redor do planeta, mas sim contribuir para que ele seja purificado. Então, por fim, nós podemos refletir também a respeito do desapego. Nesses momentos de desafios planetários, a gente se encontra tão apegado com tantas coisas do mundo material, com tantas situações de trabalho, de status social, com tanta coisa que a gente tem na nossa rotina comum, que quando a gente vai para o isolamento social, quando a gente tem a nossa liberdade limitada, a gente acaba um pouco ficando com aquela sensação de agonia, né? Porque não está ligado, não está preso àquilo que normalmente se faz, que normalmente a gente tem no nosso dia a dia. E essa sensação de agonia muitas vezes vem pelo apego que a gente tem. Como disse Joana de Angelis, a gente vive socialmente buscando ter e não buscando ser. E aí, quando somos convidados para esse ser, para essa essência, nós percebemos quanto apego nós temos à vida material e a dificuldade que temos de elevar os pensamentos em relação às coisas espirituais. Então, o desapego é o caminho para a paz, para que no meio do caos, da dificuldade, a gente consiga ter uma tranquilidade interna, por saber que nada nos pertence, que nós não temos o controle de tudo e justamente por isso precisamos nos entregar às situações com fé e confiança. E gostaria agora de contar, então, uma história muito interessante a respeito dessa paz. A paz que todos nós buscamos, mesmo em dias conflituosos, em dias de desânimo, mas que todos nós precisamos ter para manter, inclusive, a nossa saúde mental. Essa história é a história de um rei muito rico. Esse rei tinha muita vontade de na sua casa ter um quadro, uma pintura que transmitisse muita paz, porque ele vivia situações muito conflituosas, ele tinha que resolver tanta coisa no seu reino, eram tantos problemas políticos, econômicos, sociais, e ele vivia estressado. Então ele queria encontrar paz quando ele estava na sua residência, ele queria ter algo ao redor que lhe transmitisse a verdadeira paz. Sendo assim, diversos pintores do reino começaram a fazer esses quadros belíssimos, representando a mais perfeita paz, para saber qual quadro seria escolhido pelo rei. E então o rei analisou todos os quadros lindos, belíssimos, com grandes imagens da natureza para transmitir essa sensação de paz. Mas ele ficou em dúvida entre dois quadros. O primeiro quadro representava um lago, ao redor muitas árvores, muitas flores e atrás montanhas distantes. E nesse lago, na beirinha do lago, tinha um cavalo tomando água lentamente, tranquilamente. Então, tudo nesse quadro nos transmitia paz e calmaria, porque estava tudo em ordem. O segundo quadro
que ele também gostou muito, era totalmente o contrário desse primeiro. Era uma tempestade. O vento balançava as árvores violentamente, folhas voavam, os animais estavam temerosos, as águas também estavam muito agitadas, o céu estava escuro, né? Quase tomado pelas nuvens, meio cinza. E no meio daquela imagem, daquela cena, tinha uma árvore. E dentro dessa árvore tinha um buraco e tinha um passarinho. E esse passarinho estava tão tranquilo, ele estava tão em paz, no meio da tormenta, no meio da tempestade. Adivinha qual foi o quadro que o rei escolheu? O segundo. Porque para o rei, o passarinho estava transmitindo a verdadeira paz. A verdadeira paz, ela não vem pelos elementos externos, mas sim por elementos interiores. O passarinho conhecia a natureza. Ele sabia que na natureza tem dias de chuva, tem dias de sol e tem dias de tempestade. Então, o passarinho sabia que a tempestade fazia parte da natureza. Então, se ela fazia parte, ele não tinha com que se preocupar. E por isso ele continuava tranquilo. Então, essa é a verdadeira paz. É a paz que nasce dentro da gente. Que no meio da tempestade, do caos, das dificuldades, a gente consegue ficar tranquilo por saber que dentro das leis de Deus está tudo em ordem. Que o sofrimento, ele também faz parte da nossa trajetória na Terra. E muitas vezes é através dele que a gente faz grandes e profundas transformações. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, nós encontramos uma mensagem profundamente consoladora do Cristo. Ele dizia o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa frase toca profundamente nossas almas, porque Jesus nos convida a ter coragem e a ter fé para enfrentar os nossos desafios, a partir do exemplo que Ele deixou. Jesus superou todo o mal, toda treva, fruto do egoísmo humano, e o amor, por fim, venceu. Que em todas as situações difíceis que nós enfrentarmos, seja individualmente, seja coletivamente, nós possamos olhar para o alto, elevar os nossos pensamentos e buscar esse ânimo, essa alegria cristã de continuar vivendo e superando a nós mesmos. Que nós possamos ter a certeza de que no final o bem sempre vence.